Qual que é um dos medos mais avassaladores que podem te impedir de planejar? Qual? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual que é o medo mais avassalador que pode te impedir de sonhar? Sonhar é essencial, mas o medo de planejar, né? Quando a gente tem medo de sonhar, porque a gente tem medo de fracassar, por exemplo, no nosso sonho, de não dar certo. Então, sonhar, ele é essencial. E quando a gente tem consciência da importância da gente sonhar, de como sonhar, né? Eu ajudo mulheres a se realizar, né, na sua vida, tendo essa liberdade do quê? De tempo, essa liberdade financeira e essa liberdade emocional. Tudo isso que vocês estão colocando aqui está falando de uma liberdade emocional. Porque o primeiro espaço que a gente tem que trabalhar é a nossa liberdade emocional. Se eu não tiver uma liberdade emocional e eu tiver um aspecto financeiro para resolver, se eu não alcançar a liberdade emocional, dificilmente eu encontro a financeira. A liberdade financeira sem a liberdade emocional, para mim, não existe. Uma coisa não sustenta a outra. Uma hora a casa cai. Meu mundo caiu. Então, o primeiro aspecto que está por detrás do seu não planejar, talvez seja o medo de sonhar e se frustrar, né? E sonhar é o que a nossa menina divina, a nossa criança divina mais sabe fazer quando ela tá de bem com ela mesma. Porque para a gente sonhar, a gente precisa acessar esse arquétipo que está aqui dentro da gente. Ele não foi embora, ele está aqui. Tudo começa no sonho, né? Não dá para planejar, né, como uma empreendedora sem antes a gente sonhar, porque a imaginação, ela precisa estar livre e querem compartimentar a nossa imaginação. Projetos maravilhosos no mundo nasceram do quê? De um sonho. Só que a gente tem uma crença também de que a gente não pode sonhar algumas coisas, de que algumas coisas que a gente sonha nunca vão virar realidade. Gente, é bem interessante, né? O que você, aqui é uma pergunta para você agora, o que você aprendeu que você não pode sonhar? O que falaram para você que não é permitido para você, né? O que impactou o teu desejo de sonhar? Qual foi a frustração, né? Quem não sonha, isso é pesquisa científica, tem mais dificuldade de enfrentar todos os seus problemas. Eu sei que positividade tóxica não funciona, né? Ah, eu vou ficar só sonhando, ah, eu vou só pensar positivo e ficar na rede o dia inteiro, tá? Não vai rolar, gente, né? Então, por quê? Se a gente não sonha, a gente, na realidade, não quer olhar para o que está por trás, né? Que são as nossas decepções. E aí, isso pode virar o quê? Um grande medo. E esse grande medo pode fazer o quê com a gente? Né? É paralisar. Então, toda a dificuldade da nossa vida, seja ela pessoal, né, emocional, financeira, né, estão lá para ser olhadas. E podem ser nutridas, alimentadas para que a gente possa conseguir sair dessas situações através dos sonhos. Os sonhos, não a positividade tóxica, os sonhos, eles são um combustível, uma pólvora que nos conecta com o quê? Com o movimento. E que mantém o nosso coração o quê? Tum, 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 pum, tum. Então, gente, quem não sonha pode se deprimir, se aborrecer, paralisar, tá? O que é um depressivo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele parou de sonhar, tá? Então, tem a apatia. E eu gosto muito de acreditar que não existe fracasso ou sucesso. Eu gosto de acreditar que existem pessoas que sonham e que lutam pelos seus sonhos. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Porque com tudo que eu vivi, né, na minha infância,
E muitas coisas foram desafiadoras, meu mundo caiu muitas vezes, sim, a minha vida caiu muitas vezes. Eu seria uma pessoa que poderia estar aí, tipo assim, no meu mundo caiu todos os dias e não sonhar, mas eu sou super sonhadora, né? Então, eu sou uma sonhadora. E pode ter certeza que se você não sonha, você tem dificuldade de planejar. Ao longo da minha vida, eu tenho acompanhado muita gente, eu não falo, gente, é muita mulher que já passou por mim, pelo meu trabalho, né? E o meu trabalho, ele é pautado em olhar para essas feridas da menina interior. E aí, né, a gente consegue fortalecer e realizar os nossos sonhos e empreender, né? Empreender o nosso negócio. Antes disso, não dá. Por quê? Porque o que acontece? Né? Porque você vai ser uma empreendedora que vai estar o tempo todo ferida, que vai se machucar, ou seja, você vai abrir o teu círculo de mulheres, esperando que todas aquelas mulheres que estão naquele círculo te amem profundamente, e elas não têm obrigação de te amar, elas têm, né, como você, disponibilidade para trabalhar um conteúdo. Obrigação de te amar só você tem. Elas não têm obrigação de seguir as tuas ordens. Vocês podem colocar, e você, como guardiã de um trabalho, pode colocar, sim, ser disciplinada, falar que para participar do seu círculo, mas ninguém tem obrigação de aceitar o que você diz. Né? E aí a mulher volta, né, no meio do caminho, toda magoada, toda ferida, falando mal de um monte de outras mulheres, que é natural, não é uma crítica aqui, por favor, é legítima a dor é legítima, isso não é mimimi, tá? Mas o que, que acontece? Aí dá muito mais trabalho, né? Porque empreender não é sobre vendas, não é sobre apenas negócios. Empreender, gente, escuta isso, é sobre esse olhar para nós mesmas, para nossa jornada existencial, para o nosso protagonismo, para os nossos processos emocionais da infância. E como que a gente volta a sonhar? A gente precisa olhar bem para dentro, né? A gente precisa descobrir o que, que impede a gente de sonhar, né? Qual que é a crença? Ou quem que te falou que você não é merecedora? Aqui você é muito merecedora, né? Eu vejo você grande. Eu amo te ver grande. E toda mulher que eu atendo, talvez por isso eu tenha tanto sucesso nos meus atendimentos, eu sei que ela é capaz. Por quê? Porque se eu atendi mais, sei lá, 8.000 mulheres na minha vida toda, devo ter atendido muito mais que isso, mas se todas elas conseguiram se realizar seguindo um caminho, por que que essa que chegou não vai? Só se ela não quiser. Só se ela não quiser pegar o maior poder que ela tem, que é o quê? Se responsabilizar. Olhar para a sua dor se responsabilizando. Então, né, se orgulhe das tuas conquistas, mesmo que para o outro ele fale, você nunca realizou nada, porque as nossas conquistas, elas são medidas muito pela nossa conta bancária. E não é verdade. Sucesso financeiro, ele é importante, mas não meça o seu sucesso através só disso, porque a gente vai ter desafio, né? Mas tudo isso é história para a gente contar. Para de deixar que todo mundo, né, no mundo diga que você não é boa. Diga para você que você merece. Seja essa inspiração. Sonha, né? Espalhe isso aí para o mundo.